A paz, queridos irmãos e irmãs, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, domingo, para estarmos meditando na Escritura e aprendendo um pouco mais acerca da Palavra de Deus, que tanto tem a nos ensinar e a confortar o nosso coração. Uma alegria estarmos juntos e eu quero já te dar as boas-vindas aqui à nossa live, para que possamos estar juntos aqui. É um prazer, uma alegria estar com os irmãos. Já tem alguns irmãos entrando. Que alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, Fábio, Nice. A Ceissa já entrou por aí. Muito bom estarmos juntos. Meus irmãos e irmãs, que bom. Estou contando os dias para que Deus possa intervir em nossa história e a gente possa voltar a ter o nosso convívio, a estarmos juntos mais uma vez reunidos. Estou com saudade de todos os irmãos, a Renata, teu irmão Natan, aí também, a Simone já entrou. Oi, boa noite, minha irmã. O Sebastião, meu sogro, seja bem-vindo. Sebastião, Dona Edith, Deus abençoe, irmã Tereza, o Cláudio. Gente boa demais está nos acompanhando aí. Eu quero te convidar a reunir a sua família e ir para um lugar tranquilo, onde você possa meditar e onde você possa ter atenção exclusiva à Palavra de Deus. Quero te convidar também a ter papel e caneta nas mãos, afinal de contas, vamos estudar a Palavra de Deus, aprender o que da Palavra podemos tirar de lições para as nossas vidas, é muito importante. Gente querida, antes de nós entrarmos no texto, cabe aqui um comentário. Em breve, nós cremos no poder de Deus, em breve nós vamos retomar as atividades, retomar a normalidade, mas eu gostaria que você não perdesse a oportunidade de estar crescendo nesse período, de você estar adquirindo lições novas. Por isso, escreva. Toda vez que você ouvir uma mensagem, não apenas escute, escreva aquilo que fala o seu coração, anote os textos, guarde com a data, para que você possa estar tendo então a oportunidade não apenas de ouvir, mas também de aprender e colocar em prática a palavra de Deus, tá certo? Eu te convido a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em João capítulo 16, verso de número 33. João capítulo 16, apenas o verso de número 33. Dá um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33. O texto diz assim, eu vou ler em duas versões, na versão Almeida e também na versão do Eugênio Peterson, a Bíblia, a mensagem. O texto diz assim, estas coisas vos escrevo, para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero te convidar também a acompanhar a leitura do mesmo verso na versão do Eugênio Peterson, da Bíblia, a mensagem, que diz, estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem de paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Meus irmãos, o tema que eu quero compartilhar com todos vocês é o tema do desafio de viver em paz no meio das tribulações, o desafio de viver tranquilo, seguro, quando o cenário de caos, quando o cenário é incerto, inseguro. E é muito interessante, meus irmãos, que no capítulo 16 de João, Jesus traz uma mensagem que nem sempre é agradável, porque Jesus começa a falar a respeito da sua morte, a respeito das coisas que haveriam de acontecer, das tribulações e das dificuldades que os discípulos haveriam de passar. Isso nos deixa claro algo extremamente importante que diferencia Jesus de muitos pregadores do nosso tempo. Jesus nunca teve a preocupação de filtrar a mensagem
tirando das pessoas a visão da realidade das coisas. Jesus sempre foi extremamente honesto com seus discípulos. Veja, por exemplo, que falando a respeito das coisas que haveriam de acontecer, em nenhum momento Jesus omitiu que o cenário seria difícil, que as coisas seriam cheias de desafios. Falando a respeito de si mesmo e da sua trajetória, Jesus não poupou os seus discípulos de saberem que ele haveria de ser crucificado, ele haveria de ser preso, os discípulos haveriam de ser perseguidos. Isso por quê? Porque o Evangelho não é um chamado para uma vida tranquila. O Evangelho não é um chamado para uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, pelo contrário. Se você tem escutado por aí que ser cristão é viver isento de problemas, isento de dificuldades, como se Deus nos blindasse e nos tirasse a possibilidade de viver o mundo real com todas as suas circunstâncias, isso não é o Evangelho, porque o Evangelho não nos prepara para vivermos em um mundo isento de problemas. Pelo contrário, o Evangelho nos prepara para encarar os problemas, para encarar as dificuldades com grandeza, com fé, com esperança, com alegria, com a convicção de que Deus está conosco e de que podemos nele todas as coisas, porque Ele sempre nos fortalece. Por isso me chama a atenção o fato de que Jesus é extremamente honesto com seus discípulos, mas me chama mais ainda a atenção o fato de que Jesus diz no começo do verso: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. É muito interessante que quando a gente analisa essa primeira parte do versículo, nós ficamos intrigados com algo que eu acho muito interessante. Jesus estava falando de problemas, de dificuldades. Jesus estava falando da sua morte. Se você, depois na sua casa, depois quando você tiver um tempo, leia o capítulo 16, você vai ver que a tese, o tema, principalmente os versículos que antecedem esse verso que nós lemos, fala a respeito de dificuldades, de lutas que os discípulos haveriam de passar. Mas Jesus não diz: eu estou falando essas coisas para vocês viverem preocupados, eu estou falando essas coisas para vocês viverem tristes, para vocês viverem atordoados com as circunstâncias. Pelo contrário, veja, Jesus diz: eu estou dizendo que as coisas vão ficar feias, que o cenário vai ser tenebroso, que as perseguições vão ser intensas, mas eu estou falando para que vocês tenham paz. É muito interessante, meus irmãos, a gente entender de que paz Jesus está falando. Que paz é essa? Diante das tribulações, do caos que nós temos diante de nós, o mundo e os especialistas, sobretudo os coaches, os psicólogos, os terapeutas, eles trabalham com a seguinte tese: se você quer que as coisas à sua volta estejam boas, você precisa acalmar o seu mundo interior. Então eles vão dizer que para que você possa estar lidando com as circunstâncias de uma maneira proativa, de uma maneira saudável, você precisa controlar a tua ansiedade, controlar a tua tristeza. E aí eles recomendam algumas coisas como um curso de inteligência emocional, exercícios físicos, eles recomendam meditação todas as manhãs, eles recomendam também o Mindfulness, que é uma técnica em que você se concentra no hoje, no presente, no momento, e algumas outras rotinas para que você possa lidar com o caos, com a dificuldade, com a tristeza. Acontece que, embora essas coisas sejam importantes e úteis, e eu, longe por ser um estudioso da área de neurociência, dos relacionamentos, eu sei da importância dessas coisas, mas eu acho muito interessante que Jesus não usou nenhum desses recursos como uma maneira ou como um meio, um instrumento para trazer calma, para trazer tranquilidade e paz aos seus discípulos, até porque a paz que de fato interessa, ela não é um estado em que nós chegamos. A paz não se conquista por uma técnica, a paz está numa pessoa. Por isso que eu quero te chamar a entender e a entrar dentro do texto junto comigo, para você entender perfeitamente o que Jesus quis dizer e as implicações disso para as nossas vidas. E começo dizendo que nesse texto fica claro algo muito interessante. Jesus fala de um cenário e dois tipos de pessoas. Portanto, esse verso fala a respeito de um cenário comum a todos, mas dois tipos de pessoas. O primeiro, a respeito do cenário. De que cenário Jesus está falando? Jesus está falando no mundo. O mundo aqui é o cosmos, é o sistema governado pelo inimigo,
é o sistema de valores invertidos, é o sistema corrupto, é o sistema onde o hedonismo, o egoísmo impera. É um sistema onde a Bíblia vai dizer que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz também que o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esse é o cenário, e esse cenário é comum tanto a crentes como a não crentes, porque nós estamos neste mundo, e neste mundo estando, nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades de todo mundo. Se houver uma dificuldade, uma crise econômica, ela vai nos afetar. Se tiver qualquer outra dificuldade na área da saúde ou qualquer outra área, de alguma forma vai nos atingir. Isso não quer dizer que vamos passar por essas coisas da mesma maneira, porque aí que está a grande questão. O cenário é o mesmo, mas há dois tipos de pessoas com duas perspectivas diferentes neste cenário. Jesus estava dizendo, o mundo é marcado por tribulação, o mundo é marcado por aflição. Mas existem dois tipos de pessoas coexistindo nesse mundo. Um tipo de pessoa que depositou sua confiança em Cristo, um tipo de pessoa que está em Cristo e que, consequentemente, tem paz, e um outro tipo de pessoa que, estando no mundo, não está apenas no mundo enquanto posição geográfica, está no mundo enquanto condição espiritual. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que existe um cenário comum, e esse cenário não é boa coisa. Esse cenário não é o céu, esse cenário é a terra, é o mundo, é esse sistema difícil em que vivemos, é um sistema onde a ganância das pessoas provoca tanta desigualdade, é um sistema onde a gente enfrenta muitas crises de todos os lados, esse mundo em que estamos vivendo. Mas há algo interessante, que nesse mundo existem pessoas passando pelas mesmas situações, porém estão em paz, enquanto outras pessoas estão passando por todas essas tribulações extremamente aflitas. O que é essa diferença? É que existem dois tipos de pessoas enfrentando. Uma são as pessoas que estão em Cristo. Essas pessoas que estão em Cristo, Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. A paz, inclusive incluindo o fato de que essa paz que Jesus fala não é a paz que o mundo oferece. A palavra paz que Jesus usa aqui é a palavra eirene, que no grego significa tranquilidade, segurança, prosperidade. Significa estar em harmonia, tanto o mundo interno quanto o mundo externo, tanto nos relacionamentos. É harmonia em três dimensões, é harmonia com Deus, é harmonia consigo mesmo, é harmonia com as coisas à sua volta. Essa paz, a Bíblia diz que não é uma paz que o mundo nos oferece. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus nos oferece, ela não é proveniente de uma técnica, ela não é proveniente de uma circunstância exterior, ela não é proveniente do dinheiro, ela não é proveniente de uma segurança financeira, ela é proveniente do fato de estarmos em Cristo. Portanto, existem as pessoas que estão em Cristo e olham para as dificuldades, convivem e coexistem com essas dificuldades em paz, enquanto outras pessoas estão no mundo duas vezes, no mundo enquanto lugar geográfico, mas estão no mundo enquanto condição espiritual, descrevendo aqueles que estão distantes, dissociados de um relacionamento íntimo com Deus. Essas pessoas estão atribuladas, essas pessoas estão aflitas, porque não tem com quem contar, não tem a quem recorrer. Estão aflitas em relação às suas vidas e estão extremamente desesperançosas em relação à possibilidade da morte. Por isso, meus irmãos, é muito interessante, muito importante a gente perceber que a maneira como reagimos às circunstâncias tem muito a ver com quem ou em quem estamos firmados. Se estamos em Cristo, não temos razão e motivo nenhum para ficarmos desesperados, para ficarmos preocupados. E eu dou pelo menos 3 razões pelas quais você, como cristão, pode ter paz, mesmo diante do caos, da insegurança e das dificuldades. A primeira razão que eu te dou é porque você deve, como cristão, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. A primeira certeza e convicção que eu tenho que me traz paz é que Deus está no controle. Quando Jesus disse aos seus discípulos as coisas que vão acontecer dessa maneira,
estava mostrando para eles um absoluto controle e conhecimento das coisas que haveriam de acontecer. Nenhum dos fatos, nenhuma das coisas que aconteceram com Jesus o surpreenderam. Por quê? Porque ele conhece a história, ele conhece o fim no começo. Deus sabe o que vai ser de nós lá na frente, Deus conhece os caminhos, Deus conhece o futuro, nós desconhecemos, nós apenas conhecemos o hoje, mas nós confiamos naquele que conhece o futuro. Portanto, podemos ter paz e essa tranquilidade, essa segurança, essa prosperidade, essa harmonia diante do caos, porque nós confiamos naquele que tem o controle de todas as coisas. Mas existe uma segunda razão pela qual a gente tem paz no meio das tribulações. É porque nós acreditamos e cremos que esse Deus que está no controle, que esse Deus que é poderoso, ele também nos ama e está conosco em todos os momentos. Deus nos ama e está conosco em todos os momentos. Que pena que muitas pessoas duvidam do amor de Deus quando estão passando por dificuldades, como se as circunstâncias pudessem nos dizer alguma coisa a respeito do amor de Deus. Não diz. Não diz, sabe por quê? Porque não são as circunstâncias que revelam o amor de Deus. O que revela o amor de Deus por nós é o cuidado que Ele tem conosco, mesmo quando passamos por dificuldades. A presença ou a ausência de uma enfermidade, a presença ou a ausência de uma dificuldade financeira, não são critérios para eu avaliar se Deus está ou não está comigo. Afinal de contas, Deus está comigo mesmo quando eu passo pelas águas, mesmo quando eu passo pelo fogo, mesmo quando somos lançados na fornalha, Ele está conosco, na cova dos leões Ele está conosco, no meio da pandemia Ele está conosco. Portanto, a segunda certeza que nos traz a paz é que Ele está conosco e Ele nos ama. E porque Ele nos ama, nós temos a convicção e a certeza de que Ele jamais deixará os seus filhos desajustados, jamais deixará os seus filhos desamparados, jamais deixará os seus filhos em condições como se estivessem alheios a qualquer tipo de amparo da parte do Senhor. E a terceira razão pela qual nós temos paz é porque temos a convicção de que em qualquer momento que partirmos deste mundo, quando a nossa hora chegar, nós certamente estaremos com Ele na glória. É muito interessante, meus irmãos, o fato de que Deus cuida de nós. Algumas pessoas estão preocupadas com a morte, mas não só com a questão de deixar esse mundo, mas com a insegurança do mundo por vir, sem saber o que vão ser delas. Se pega a doença, a versão mais ruim da doença, se tiver que precisar de um respirador e não tiver algum disponível, se eu vier a falecer com essa doença, o que vai ser de mim? A grande questão, meus irmãos, é exatamente essa ausência de segurança eterna. Isso traz para as pessoas aflição, isso traz para as pessoas um medo pavoroso da morte. Afinal de contas, eu não sei aonde eu vou estar. O meu filho, o pequeno, ele muitas vezes adormece nos lugares em que ele está brincando. E normalmente, quando eu percebo que está muito silêncio, eu venho à sala, ou venho a algum lugar onde ele está brincando, e às vezes ele adormece ali no meio dos brinquedos, eu pego ele no colo todas as vezes e levo ele para a cama dele, para o lugarzinho dele. Quando ele acorda de manhã, ele já acorda no lugar dele, ele já acorda na caminha dele. Ele adormeceu em qualquer lugar da casa, não importa, mas o pai dele o recolhe, coloca no colo e o leva para a sua cama. Da mesma forma vai acontecer com cada um de nós, não importa aonde vamos cair, aonde vamos falecer, o Senhor nos recolherá, o Senhor nos colocará em seus braços e nos levará para casa. Por isso que nós podemos ter paz. Primeiro, porque Deus tem o controle. Segundo, porque Deus nos ama e está conosco. E terceiro, porque nós não tememos nem a vida e nem a morte. Por isso nós temos paz. Esse é o lado do cristão. Mas tem o outro lado, meus irmãos, é o lado do mundano. É o lado daquele que vive neste mundo de aflições, mas não só aflições externas, com aflições internas. A palavra aflições, que aparece aí em João 16:33, é a palavra grega olipsis, que significa tribulação, angústia de alma, aflições, desespero. No mundo, as pessoas que estão no mundo
e que estão no mundo não apenas enquanto posição geográfica, estão no mundo enquanto condição espiritual. São pessoas cujas almas estão aflitas, cujos corações estão aflitos. São pessoas que não têm paz interna, não têm segurança para enfrentar essas dificuldades. Por isso Jesus estava falando de um cenário comum, mas dois tipos de pessoas. Neste mundo, nessas dificuldades, no meio do caos, Jesus nos ensina que podemos vencer tendo essa paz. E tendo pelo menos duas atitudes que vão aparecer no texto. Primeiro, ele nos chama a termos bom ânimo. Mesmo sendo cristãos, nós precisamos ter bom ânimo. A palavra bom ânimo, ou a palavra ânimo, a palavra tarseu no grego, significa coragem perseverante. Aquele que permanece firme diante das dificuldades das lutas, o desbravador. Veja que, normalmente, a maneira como nós reagimos às circunstâncias adversas nos diferencia das pessoas desse mundo. Porque enquanto as pessoas deste mundo reagem ou costumam reagir às dificuldades com vitimismo, tentando achar culpados e culpando inclusive Deus por tudo que está acontecendo. Outros vivem a partir da alienação, negando as realidades, não entendendo a gravidade das coisas. Enquanto as pessoas estão agindo com fugas, tentando fugir das possibilidades, tentando se precaver de todas as maneiras, para não sofrer, nós, os cristãos, nós, diante do sofrimento, diante das dificuldades, nós temos aquilo que a Bíblia chama de bom ânimo, que é a coragem perseverante, é a capacidade de continuar firmes, é a capacidade de estar fortes diante das dificuldades, mas essa força nada tem a ver com as circunstâncias externas, tem a ver com as convicções internas que nós temos. É a certeza de que Ele nos fortalece. Veja que existem alguns versículos bíblicos que normalmente nós os lemos ou os ouvimos, mas nem sempre paramos para meditar neles. Eu quero destacar alguns. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, mostra o que é o bom ânimo na prática, quando Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. No texto, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o Senhor estaria conosco, nós temos que ter bom ânimo, porque se estamos nele e Ele está em nós, nós temos então a convicção de que Ele nos guarda. Em Isaías capítulo 43, verso 1 e 2 diz: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vê, por exemplo, o Salmo 23, versículo de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E todos os dias significa todos os dias. Os dias difíceis, os dias fáceis, os dias de bonança, os dias da adversidade. Aliás, em um dos salmos, o Salmo 27, diz que no dia da adversidade, Deus nos recolheria no oculto do seu tabernáculo e debaixo das suas asas nós estaríamos seguros. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, não te deixarei, nem te desampararei. Assim afirmamos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Meus irmãos, quantos textos! Textos como Filipenses 4, versículo 12 e 13, que diz: eu sei sei passar por dificuldades, sei ter fartura e também passar por necessidade, em todas as coisas estão supridos e em tudo tenho contentamento, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que existe então por parte da palavra de Deus o subsídio para a gente ter bom ânimo. Não é um bom ânimo como é ensinado pelo pensamento positivo. A ideia de que nós atraímos as coisas pelo pensamento positivo não é um bom ânimo fundamentado nas convicções do nada, pelo contrário, é um bom ânimo fundamentado, é a coragem perseverante, fundamentado nas promessas do Senhor, fundamentado na palavra daquele que nos auxilia. Veja, duas palavras aqui eu quero destacar. A palavra que diz que Ele nos fortalece, que é Filipenses 4,13, e a palavra de Hebreus 13,6, que diz que Ele é o nosso ajudador, o nosso auxílio.
Você já parou para pensar no que esses dois verbos, o ajudador e o auxílio, ou o fortalecedor, ou aquele que nos fortalece, você já parou para pensar que essas duas coisas nos dá a ideia de que muitas vezes Deus não nos vai livrar dos problemas. Pelo contrário, o que Deus vai fazer? Deus nos vai dar força, porque Ele é o que nos fortalece. A Bíblia não diz tudo posso naquele que me livra, naquele que me isenta dos problemas, naquele que me impede de passar por dificuldades. Pelo contrário, tudo posso naquele que me fortalece. Ora, se o Senhor nos fortalece, é para a gente lutar. Se Ele nos fortalece, é para enfrentar a vida como ela é. Se Ele nos fortalece, é para que a gente não sucumba diante das pressões e das dificuldades. Mas veja que em Hebreus diz, o Senhor é o meu auxílio. É o meu ajudador. Essa expressão auxílio e ajudador significa aquele que completa a força que me falta, ou aquilo que me falta. Veja, eu te convido a pensar um pouco mais a fundo nisso. Aquele que completa a força que me falta. Ora, se eu vou carregar, eu vou levantar um objeto pesado e alguém me auxilia, significa que essa outra pessoa completou a força que eu preciso para levar ou carregar aquele instrumento ou aquele objeto. Se eu tenho 20 quilogramas de força, a outra pessoa entrou com 80 para dar os 100%. Se você, na sua vida e na sua trajetória, diante dos desafios que você está, se você tem apenas 2% de força, e Deus é o seu ajudador, Ele vai entrar com 98%. Se você tem 10%, Ele vai entrar com 90%. Se você tem apenas 2%, Ele entra com 98% de força para te ajudar. Isso que quer dizer ajudador. Aquele que completa o que nos falta. Aquele que completa aquilo que não temos. Aquilo que precisamos para enfrentar as dificuldades. E veja, meus irmãos, não só a história bíblica, mas a história também do povo de Deus é marcada por esse bom ânimo, por essa coragem persistente. E aqui eu quero destacar duas pessoas que você não conhece, provavelmente você não conhece, mas que marcaram a nossa história. Uma delas é a americana Fanny Crosby. Fanny Crosby é uma compositora de hinos. Ao longo da sua vida compôs mais de 4.000 hinos. Fanny Crosby ficou cega aos 42 dias de vida, quando a sua mãe e os seus pais a levaram para fazer um teste de visão, e o médico, o clínico da cidade não estava, então um outro clínico veio e receitou um tipo de medicação para passar nos olhos da menina. Essa medicação queimou as retinas dela e a tornou cega. Dos 42 dias de vida, ela ficou cega até os 92 anos. Veja, são 92 anos de vida sem nunca ver a luz do sol, sem nunca ver as coisas à sua volta. Mas diz a biografia de Fanny Crosby que quando ela tinha 8 anos, ela compôs o seu primeiro hino. E depois disso não parou mais, ela compôs mais de 4.000. Daqui a pouco vou te mostrar alguns desses hinos. Mas com 8 anos ela compôs o seu primeiro hino e diz o seguinte, o seu primeiro hino: que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi nesse mundo sempre contente viver. Que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver. Essa, meus irmãos e irmãs, é uma posição de quem tem bom ânimo diante das dificuldades. Veja, para você ter uma ideia, olha os hinos que Fanny Crosby compôs ao longo da sua vida. Hinos como, por exemplo, o 375, que é o segurança do cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Hino como 289, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte. Hinos como 126, louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. O 171, aviva no Senhor. E principalmente o hino de número 422, que diz do trabalho cristão, vamos nós trabalhar. Também ela compôs um hino que faz toda a diferença,
que é o hino 339, que diz: ó, não consintas tristeza dentro do seu coração. Portanto, meus irmãos, essa irmã nos mostra claramente que ter bom ânimo significa enfrentar a vida com todas as suas vicissitudes, com todas as suas dificuldades, mas crendo em Jesus. Essa mulher que nunca viu a luz tinha na sua alma um brilho, uma luz muito mais intensa do que a luz do sol. Veja, por exemplo, eu poderia citar um outro irmão nosso, o Horatio Spafford, um norueguês que compôs, por exemplo, o hino Sou Feliz. Esse homem compôs esse hino Sou Feliz, que nós cantamos, o 396. Esse hino ele compôs com uma história muito desafiadora, porque o Horatio Spafford havia acabado de passar por uma crise econômica depois do incêndio em Chicago. Ele era um grande empresário, perdeu praticamente tudo, seus negócios. Como se não bastasse, colocou sua família num navio para fazer uma viagem. E nessa viagem, que a sua esposa e suas filhas estavam presentes, 4 das suas filhas morreram no naufrágio. Diante desse cenário, depois de ter quebrado financeiramente, depois de ter perdido as 4 filhas, restado apenas a sua esposa, Horatio Spafford compôs o hino Sou Feliz, onde ele diz em uma das estrofes: se dor a mais forte sofrer, ó sei, certo eu estou, a respeito de que em Jesus eu sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Meus irmãos, percebam que felicidade, perceba que paz nada tem a ver com a circunstância. Nada tem a ver se estamos passando por dificuldades ou não. Paz tem a ver com a convicção de que nele nós podemos confiar, de que nele estamos seguros, de que nos momentos mais tristes e difíceis da nossa vida, Deus nos permite compor os cânticos mais profundos. Deus nos permite pregar as mensagens mais poderosas. Deus nos permite aprender as lições mais profundas. Deus nos permite a ter uma intimidade com Ele, talvez como nunca tivemos antes. Aproveite esse tempo de dificuldade para se encher de Deus, para se aproximar mais de Deus. Portanto, o primeiro conselho de Jesus para os que estão nele é: tenham bom ânimo, tenham coragem. E o segundo conselho é: tenham fé. Talvez você diga assim: mas pastor, aonde a palavra fé aparece no versículo? Ela não aparece. Mas tem uma frase que diz o seguinte: tenham bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aonde entra a nossa fé? A fé entra no fato de crermos na vitória de Jesus. E veja que há algo interessante. Foi Jesus que venceu o mundo. Isso significa que a vitória é de Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós herdamos dele a vitória. É por isso que em Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, não pela nossa força, não por conta das nossas qualidades, não por conta das nossas credenciais, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus deixou claro, diante das tribulações da vida, diante do caos deste mundo, saiba, eu venci o mundo e todos que estiverem em mim vencerão também. Portanto, é necessário que o servo do Senhor tenha fé naquele que venceu, fé naquele que enfrentou todas as dificuldades e superou todas elas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus é o primeiro. Ele é a primícia da nova criação. Isso significa que ele foi o primeiro a vencer a morte, o primeiro a vencer o pecado, o primeiro a vencer todas as tribulações deste mundo. E nele nós também vamos vencer, porque nele somos mais do que vencedores. Somos participantes da vitória de Cristo, e isso não é apenas uma promessa escatológica, é uma promessa para os nossos dias, é uma promessa para hoje. Por isso, meus irmãos, escute bem. Eu termino essa mensagem te lembrando que Deus estava conosco antes da pandemia. Deus está conosco no meio da pandemia. E Deus continuará conosco, independente dos cenários, das dificuldades que haveremos de enfrentar depois desse tempo difícil.
Como vai ficar o mundo? Não sei. Como vai ficar a economia? Não sei. Como vai ficar? Será que as coisas vão voltar ao normal? Não sei. Será que as pessoas vão voltar a ter os seus empregos? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que Deus estará comigo. Eu sei que eu tenho bom ânimo. Eu tenho que ter bom ânimo, coragem para enfrentar a vida. E eu tenho que ter fé. Fé não em mim, não nas minhas capacidades, mas fé na vitória de Cristo. Porque aquele que venceu é o que traz a vitória. Por isso, se você que está me ouvindo e você ainda não conhece Jesus, talvez você conheça a história de Jesus, mas não teve um encontro com Ele, não entregou a vida para Ele, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode experimentar essa paz por nada que esse mundo oferece. Psicólogo nenhum pode te dar essa paz, remédio nenhum pode te dar essa paz, terapia nenhuma, meditação nenhuma pode trazer essa paz na alma, porque todas essas coisas trabalham apenas com a questão emocional, mas não trabalha com a paz da alma, não trabalha com o mundo espiritual, não trabalha com a necessidade mais gritante do ser humano, que é a necessidade de ter paz com Deus. Por isso, você vive atribulado e com medo. A Bíblia diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite de Jesus é para que você se chegue a Ele para ter paz, se chegue a Ele para ter segurança, se chegue a Ele para ter coragem para enfrentar a vida. O Evangelho não é como dizia Nietzsche, não é como dizia Freud, não é como dizia o Sartre ou outros filósofos que denegrem o cristianismo. Não é uma fuga da realidade, não é uma utopia, não é uma maneira de se anestesiar com a realidade da vida, pelo contrário. O Evangelho é um convite a enfrentar a vida como ela é, com toda a sua face obscura, com todos os seus desafios, mas com uma certeza e convicção de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A diferença básica do Evangelho é que nós não nos apoiamos na nossa força, nós nos apoiamos naquele que nos fortalece, nós nos apoiamos em Cristo, e em Cristo temos paz, em Cristo temos coragem, em Cristo temos a vitória sobre o presente e o porvir, e o dia, aquele dia, quando chegar o dia de partirmos, nós temos a convicção e a certeza de que Ele estará conosco. Guarde essa palavra no seu coração e tenha paz no meio do caos, no meio da dificuldade. Deus, a Bíblia diz que o Senhor haveria de preparar uma mesa na presença dos inimigos, e que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não deveríamos temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor nos conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos traz a paz. Como diz o Salmo 91, aquele que habita, que reside, que fez do Altíssimo a sua morada, a sombra do Onipotente descansará. A palavra descansar, a palavra hebraica significa aquele que tem paz, aquele que tem segurança. Afinal de contas, você jamais conseguirá pegar no sono, você jamais conseguirá descansar num lugar onde você não se sente seguro. Por isso, meus irmãos e irmãs, a gente pode dormir, a gente pode sonhar, a gente pode acalmar nosso coração, porque nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem coragem, porque eu venci o mundo. Escreva essas coisas para que em mim vocês tenham paz, que a gente possa ter a paz nele, a paz que excede o entendimento, a paz que a Bíblia diz que esse mundo não tem para oferecer, é a paz que encontramos num relacionamento com Jesus. Eu te convido a baixar sua cabeça, eu te convido a orar comigo nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de, através deste veículo, estar compartilhando a Tua palavra a tantos corações nesse momento. Agora, Senhor Deus, e provavelmente depois, quando outras pessoas, Senhor, tiverem acesso a essa mensagem, eu oro para que os seus corações sejam tocados. Eu oro para que aqueles que ainda não te conhecem possam te conhecer e se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus onde quer que estiverem. Fazendo, Senhor Deus, a oração. Senhor, eu reconheço os meus pecados e eu entrego a minha vida a Jesus.
Ó Senhor, em nome de Jesus, completa a tua obra nos corações daqueles que ainda não te conhecem. E que aqueles que são teus servos, que estão em ti, mas que estão atribulados, estão, Senhor Deus, preocupados e ansiosos, meu Deus, traz a paz que excede o entendimento sobre a vida deles. Permita que eles possam aprender a descansar e a confiar em ti, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nos perdoa os pecados, nos limpe do que não te agrada e nos abençoe, Senhor, para que possamos ser neste mundo uma expressão, ó Deus, de esperança. Que as pessoas, ao olharem para nós e olharem para a nossa vida, que não vejam os nossos rostos preocupados, mas vejam o nosso rosto cheio de esperança, vejam o nosso rosto cheio de graça. Não porque nós temos uma informação econômica que eles não têm, não por causa dos nossos suportes econômicos, mas por causa, ó Deus, da graça e da presença de Jesus em nosso meio. Eu oro e abençoo as famílias nesse momento, as famílias da PIB Jardim das Oliveiras, as ovelhas, as pessoas a quem o Senhor me confiou para cuidar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada uma delas, pedindo que a bênção do Senhor em todos os sentidos seja com seus lares, que aquele, Senhor Deus, que não faz parte desse rebanho, mas faz parte do rebanho do Senhor, que o Senhor os abençoe também, e que aqueles, Senhor Deus, que porventura estarão ouvindo essa mensagem, e que ainda não fazem parte do teu rebanho, Senhor Deus, em nome de Jesus, agregue essas pessoas, faça a obra nos seus corações, abençoe suas famílias. Meu Deus, eu oro pelas famílias da igreja. Eu oro para que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos fortaleça. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja e seja com o Teu povo espalhado por toda a superfície da terra, desde agora, Senhor, e para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e que você guarde no coração essa palavra. Eu quero agradecer a todos os presentes, que Deus abençoe sua vida. Eu sei do desafio que é acompanhar uma live, afinal de contas tem tantos pregadores, tantos shows acontecendo por aí, tantas pessoas antenadas nas lives gospel, que é uma boa, mas obrigado por você deixar esses momentos para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Se você e se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe. Coloca nas suas redes sociais, tá bom? Para que outras pessoas também possam ter acesso a essa mensagem de paz, de esperança aos corações. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho uma novidade para contar, mas não posso contar agora. Essa semana vamos organizar as coisas e provavelmente quarta-feira ou no domingo nós já teremos novidades aí e os irmãos da PIB Jardim das Oliveiras vão ficar sabendo, tá certo? Deus abençoe a vida de todos vocês, um ótimo restante de domingo, uma semana abençoada pelo Senhor e como eu tenho dito aos irmãos, especialmente as minhas ovelhas, precisar de mim, de um conselho, de alguma coisa, estou à disposição, tá certo? Embora não esteja fisicamente próximo, mas estou ao alcance das redes sociais, tá bom? Mande uma mensagem, comunique alguma coisa importante para que eu possa orar por você, para que eu possa também estar te aconselhando e te ajudando nesse momento. Que Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.